Fala galera, beleza? A paz do Senhor a todos. Bem-vindo mais uma vez ao canal, é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí porque nos ajuda bastante. Deixa o gostei e compartilhe o vídeo, beleza? Hoje eu gostaria de trazer um tema que é parceria com Deus. Gostaria de trazer bem rapidinho para você entender e ser bem sucinto, bem claro no que eu estou dizendo. O tema base, o texto base desse tema é Gênesis capítulo 18, versículo 16 ao 21. A palavra vai dizer que Abraão estava sentado ali e de repente o Senhor e aqueles dois homens se levantam para ir para Sodoma e Gomorra. Primeira coisa que eu queria falar, que eu já gostaria de juntar o versículo 16 e alguns para frente também, que é, se eu não me engano, 17 e 18. A palavra vai dizer que quando nós aceitamos o agir de Deus sobre a nossa vida, tem um processo e aí nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo e nós vamos aprendendo com esse processo. Para quem é líder, e você sabe disso, para quem tem uma parte espiritual mais aguçada, sabe que muitas vezes a resposta que você tem de Deus não é a que você quer, não é a que você deseja. Vou te dar um exemplo. Às vezes nós estamos dentro da igreja e está acontecendo algo e nós queremos a resposta logo. Ou por exemplo, vou te dar outro exemplo. Alguém faz alguma coisa contra você, te humilha, danifica algum bem material seu, acaba tomando a pessoa que você gosta e assim por diante, tá? Dentre o que você pede e a resposta tem um processo, e esse é o processo de quando Abraão recebe os homens na sua casa até eles se levantarem e irem até Sodoma e Gomorra. Eu quero que você entenda que Sodoma e Gomorra significa a resolução do seu problema. Até o Senhor chegar ao processo de solucionar o teu problema, você tem que recebê-lo, você tem que tratá-lo bem e você tem que desenvolver um relacionamento, desenvolver uma comunhão com o Senhor. Por isso que há um tempo entre o que você pede e a realização, a resposta de Deus sobre a sua vida, do que é sim e do que é não. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, você vai ter vitória. Depende, é tudo bem relativo. Sempre vai acontecer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus não for a sua vontade, vai sempre prevalecer a vontade de Deus sobre essa causa ou esse determinado assunto. E aí eles se levantam, então é o momento da resposta, tá? É o momento em que Abraão conversou com eles, tratou bem eles, cuidou deles, e aí Deus, junto com os dois anjos, se levantam para ir a Sodoma e Gomorra. Então esse agora é o segundo estágio do que eu gostaria de falar para você. O que Deus ia falar para Abraão, porque ele vai falar o seguinte: eu ocultarei por acaso o que eu há de fazer, já que Abraão vai ser uma bênção, vai ser uma poderosa nação e assim por diante. Quando nós estamos na igreja e nós apresentamos algo para Deus, quem é líder e quem é um líder espiritual sabe do que eu estou falando. Às vezes chega alguém para você com uma história toda arrebentada, toda estourada, toda nada a ver. Vai chegar a gente lá com uma conversa mole que só da pessoa falar você já sabe que Deus não vai dar vitória. Você já sabe que a resposta de Deus vai ser negativa. Então tem coisa que não adianta nem orar. Isso daí quem é líder sabe. Então é a mesma coisa quando Deus vai falar com Abraão. Às vezes você apresenta algo para Deus, ou Deus fala algo para você que não é o que você queria escutar. Por exemplo, você vai orar numa porta de emprego, você vai orar por uma amizade, você vai orar por alguém, você vai orar por um relacionamento, você vai orar por um ministério, por um líder, um pastor que te peça oração, um obreiro, um diácono, um levita. E tem situação que é nítido, você bate o olho e você fala assim, cara, não tem como Deus agir. E antes de você orar, você vai orar, a hora que você vai colocar a mão, Deus já fala, olha, não tô.
Eu não tô, não adianta, não fica pedindo que não vai acontecer. Então você que é líder, você que tem uma experiência, uma vivência espiritual maior, você sabe que por muitas vezes isso acontece, tá? E aí vai dizer que eles iam caminhando, o que significa que o relacionamento ele sempre vai haver. Nós sempre temos que estar caminhando lado a lado com Deus, independente do que nós ouvirmos dele, que nós temos que fazer a vontade dele. E nós temos que entender que certas obras sobre a nossa vida e que certas atitudes e movimentos que Deus faz é para ações futuras, é para melhorias futuras, porque muitas vezes não é que aquilo é bênção para nós somos acostumados com aquilo, tem uma diferença. O pastor, o líder, eu tenho um bom relacionamento. Não, é diferente você ter um bom relacionamento e você estar acostumado com o relacionamento que você tem e você não querer abrir mão. A mesma coisa do seu emprego. Você já não dá o seu 100% lá, mas é uma coisa que você está acostumado a fazer e tem medo de se aventurar e procurar novos horizontes. Então há uma diferença entre ser de Deus e você estar segurando porque é monótono aquilo, porque é sempre a mesma coisa, você está acostumado, não quer sair ali da banheirinha, tá? Isso daí tem diferença também. Então muitas vezes Deus ele faz um movimento de uma peça daqui para lá, para futuramente algo de bom acontecer sobre a tua vida. Por exemplo, aquele irmão ali é uma benção na minha igreja, só que ele está dando um trabalho ali, eu não sei o que eu faço, não sei se eu coloco ali, se eu tiro essa peça, eu não sei se eu corrijo tal coisa, sendo que você sabe que é ali a fonte de toda a destruição e discórdia. Então muitas vezes nós precisamos realmente dar um fim, cortar o mal pela raiz para Deus começar a agir com novas proporções sobre a nossa vida. Entenda que nem tudo é um fim, muitas coisas são um novo começo, tá? Aí ele vai dizer assim: porque eu escolhi por aquele ordem os seus filhos e a sua casa depois dele. Então a bênção de Abraão era muito maior que ele, era para ele e para a descendência que viria após ele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Isso daqui, meu querido, é o que eu falo que é parceria com Deus, você ser justo e ir de acordo com o juízo dele a todo momento, tá? E isso sim é parceria, não é você ser usado aqui, depois parar 1-2 meses lá, não gostei de tal coisa, não, é perpétuo, isso é algo que tem que acontecer, tem que ser rotina, tem que ser hoje você vive, amanhã você vive, depois, daqui 1 mês você está na presença, daqui 1 ano você está na presença e vai apenas crescendo, tá? Isso daqui não é para crente que hoje ele está, amanhã ele não está, isso daí não cola com Deus. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, o que Deus estava fazendo naquele momento é para algo futuro. Ele acreditava, ele tinha uma parceria com Abraão. Ele tinha algo, ele tinha algo duradouro. Ele tinha algo sincero, ele tinha algo verdadeiro com Abraão. Ele não tinha uma promessinha ali de uma semana, de 10, 20 pessoas, não. Era uma nação, tá? Então, às vezes você fala, eu quero ter bênçãos de gerações. Só que não faz por onde. Então tudo tem que ser regado perante a graça e a misericórdia de Deus, tá? Se Deus fez um propósito com você, você tem que ir até o fim. Mas meu braço está caindo. Faça a vontade de Deus. Deus ele vai te sustentar até o último minuto. Fique tranquilo com isso. Com efeito, o clamor tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Que aí ele está falando de Sodoma e Gomorra. Descerei e verei. Nesse momento, Deus, mais uma vez, ele vai justificar porque ele é o justo juiz. O que acontece normalmente, quase sempre, e isso é um problema dentro das igrejas, tá? Eu, às vezes, vou em alguns lugares e eu vejo isso é problema nas igrejas. O fulano falou. Mas a irmã veio falar. Mas
Irmão, eu vou falar um negócio pra você, tá? Vou ser bem sincero e bem direto. Se você for na igreja, ou você está na igreja por causa de pessoas, provavelmente você vai se frustrar. Provavelmente não vai dar certo. Por quê? Eu acredito que pessoas mudam, mas a maioria das pessoas falam demais. A maioria das pessoas não agregam valor. A maioria das pessoas não se importam. Eu ouço todos os tipos de crítica sobre a minha pessoa e sobre outras pessoas. Qual é a diferença? Quando eu escuto uma crítica, eu pego o que é bom e o que pode me ajudar a melhorar, e o que não é bom, que vai me fazer parar, eu jogo fora, eu não levo em consideração. Se você ficar levando tudo a ferro a fogo, o que é negativo, você vai parar, você vai desistir. Você tem que ter uma meta e falar assim, eu quero chegar lá, eu vou orar, eu vou clamar, e você tem que ter fé e não pode desistir. Uma casa, ela é construída de tijolo em tijolo, e a casa começa pelo alicerce. O alicerce tem que ser uma parte importante, tem que ser firme para aguentar o peso da estrutura. Então primeiro você tem que estar firmado, você tem que estar ciente do que você vai passar, do que vai acontecer, que não vai ser fácil, e que o sol brilha para todo mundo, e se você quer um lugar na sombra, você tem que achar uma árvore ou plantar uma, beleza? E aí ele vai dizer o seguinte: eu vou descer até Sodoma e Gomorra e vou ver. O próprio Deus, ele foi pessoalmente ver o que estava acontecendo. Então você que é pastor, você que é líder, primeiramente tenha maturidade para estar no cargo que você está. Se você não é competente, saia dele e peça para uma pessoa capaz de fazer, ou ore, porque tem que ter muita sabedoria, tem que ter calma. E líder e pastor não veste camisa, ele não compra ideias de pessoas individuais, ele trabalha pelo reino, ele trabalha para o crescimento exponencial da obra de Deus. Então, todos na sua igreja têm que ter a igual importância, mesmo se ele seja bom ou ruim. O seu trabalho não é julgar, o seu trabalho é cuidar, assim como Jesus falou para Pedro: vai e apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Então o seu trabalho não é amar mais aquele que não te dá trabalho nenhum na igreja, que dá dízimo, que dá oferta, e não amar aquele que só vai lá te dar trabalho. Você tem que amar todos eles. E você tem que dar atenção para todos eles na mesma proporção. Você tem que ajudar eles na mesma proporção. E você tem que dar valor para eles na mesma proporção. E se tiver algum assunto que você tem que resolver, você tem que ir lá resolver. E você tem que ser um cara que esteja por dentro e sempre saber os dois lados da história. O próprio Deus foi pessoalmente ver o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Então ele não passou a responsabilidade para outro. Ele foi lá, o próprio Deus, justificando mais uma vez que ele é o justo e perfeito juiz. Porque Deus não é no disse-me-disse, ele é na base de que ele vai lá e ele resolve. Ele vai lá e vê o que está acontecendo. Então, se você quer ser um líder, se você quer ser uma pessoa de Deus, esteja ciente do que você está falando, esteja por dentro do que você está falando, saiba do que as pessoas estão falando e saiba o que você está falando, para que você não venha agredir a igreja, para que você não venha ferir a igreja. Lembre-se que todos na igreja são membros do corpo de Cristo. Se você fere algum deles, você fere a Cristo, porque Cristo manda tirar o espinho das ovelhas. Ele não fala que é para tirar o espinho da ovelha boazinha e da malzinha, não. Ele fala de todas as ovelhas. Então, para ele, todas as ovelhas são iguais. Se você não morreu na cruz e você não pagou o preço por alguém, não fique julgando, não fique falando, porque essa não é a sua função e esse não é o seu direito. O seu direito é ser amado por Deus, que é o que você já foi, e o seu dever é amar e respeitar as pessoas e Deus acima de todas as coisas. Beleza? Esse é o recado, essa é a parceria que você tem que ter com Deus. Ele é fiel, ele revela, ele fala, e você sempre vai ter esse lugar, esse espaço
do lado de Deus para você poder falar e ser ouvido por Ele. Beleza? Deus abençoe e um abraço a todos.